Questão 46. Respira, foca, água, caneta e papel para a melhor correção de humanas da tua vida. Começando ela agora. Questão 46 vai dizer o seguinte. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho, que causam para o indivíduo eu sempre gosto de começar a resolução já passando alguns fundamentos muito importantes para vocês, tá? Você sabe que esse aqui é o comando, esse aqui é a perigrafia, que é a nossa fonte, nós temos o texto e nós temos as alternativas, tá? Se você está chegando agora, você deve receber muitas dicas de como fazer a prova de humanas, beleza? Eu tô te dando uma dica aqui de alguém que faz a prova de humanas em 1 hora, tá? Essa é a minha média, geralmente, se eu for fazer a prova de humanas. Em 1 hora, mais ou menos, eu faço as 45 questões de humanas e dificilmente eu vou fazer menos que 40 acertos na prova de humanas, tá? Então, independente da dificuldade, com facilidade, em 1 hora eu faço mais de 40 acertos na prova de humanas. E isso envolve uma leitura muito estratégica e fundamental. Então, todo mundo dá dica de humanas, né? Qual que é a regra? Eu tô aqui ao vivo resolvendo a prova contigo. Então, eu tô mostrando na prática como eu faço a prova e como eu consigo te explicar qualquer questão daqui. Então, escuta como que eu resolvo a prova. Toda vez eu começo lendo de um primeiro passo, lendo o comando. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu sempre leio a perigrafia. Eu nunca leio as alternativas por primeiro. Meu Deus, eu já ouvi muitas dicas de gente falando assim, cara, lê o comando e vai para as alternativas. Não faça isso na prova de humanas e nem na prova de linguagens. Por quê? Porque as alternativas, elas podem estar corretas, mas não significa que elas estão de acordo com o texto. Você está entendendo que o comando ele começa, o texto indica, então não importa, caguei para as alternativas. O texto indica. Então, o que é mais importante? O texto ou a alternativa? O texto. Então, tem gente que vai dar dica e vai falar para você, vai para as alternativas, né? Talvez nem precise ler o texto. Meu amigo, não é assim que funciona a prova, tá? Se tem texto, tem que ler. Ele é a prioridade. Você vai para as alternativas só para buscar a resposta mais coerente. Então, o primeiro passo, lê o comando. Depois, você vai ler o texto. Só que na leitura do comando, você tem que dividir e sempre tem que pensar nele em 3 pontos. O comando, ele é sempre estruturado em 3 partes essenciais. Olha só, o texto indica, então... é a primeira parte, o que o texto indica. A segunda parte do comando, ele vai dizer o que o texto já indica dentro de um primeiro momento, ou seja, ele já sintetiza um resumo do texto. Práticas das relações cotidianas do trabalho. Ou seja, eu já sei que o texto fala sobre trabalho. Tá entendendo? Então o texto indica, a primeira parte. O que o texto indica? Práticas das relações cotidianas do trabalho, que causam para o indivíduo Isso aqui é muito importante, porque isso aqui envolve a interpretação, tá? Deixa eu tirar aqui o chat para a galera poder fazer junto. Olha só, que causam para o indivíduo Isso aqui é a ponte mais importante. Isso aqui é o ponto mais importante, por isso que você erra a interpretação, tá? Não é o que o texto indica, as práticas da relação de trabalho, não. Causam para o indivíduo Ou seja, esse é o que você vai buscar. O que causa para o indivíduo? Causa o quê? Ou seja, o que causa para o indivíduo? É a causa que você vai buscar. Ou seja, eu posso até escrever, estou buscando, tá? O que, olha só, eu traduzo isso na minha cabeça. O que as relações cotidianas estão causando no indivíduo. E agora eu vou ler no texto. E aí, do texto, eu vou pensar na minha cabeça. Pô, é isso que está causando na pessoa. E aí, quando eu for para as alternativas, vai estar óbvio. Não li o texto, eu vou ler o texto agora, eu vou responder para você o que eu entendi do texto, e você vai ver como a alternativa está óbvia. Olha só. Ele vai dizer o seguinte no texto. Seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa e é hora de jantar da família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo do WhatsApp da empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar de família ficar em segundo plano. Né? A simples vontade de checar a mensagem de trabalho expediente prejudica a sua saúde e a da sua família. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu penso? Eu penso, nossa, isso aqui é a minha vida. Por quê? Porque eu trabalho online. Eu trabalho aqui com alunos. Quando eu termino essa live, 11 e pouco da noite, eu penso, o meu trabalho acabou. Mas quando eu abro o WhatsApp, tem mensagem de aluno do Memorize. Quando eu abro o Circle, tem mensagem de aluno do Memorize. Quando eu abro ali, por exemplo, os comentários, tem aluno do Premonição Enem, do Decode de Linguagens, do Redação Express, do Maratona de Humanas, lá no Instagram. Ou seja, toda hora tem gente chamando. Toda hora tem gente pedindo. Tem gente falando uma coisa, ou seja, o trabalho ele nunca para. Não importa se é sábado ou domingo, tem aluno me mandando mensagem. E basta eu abrir o celular e vai ter ali alguma mensagem, algo aparecendo. Então ele nunca para. O que eu percebo aqui agora, então? Que esse cara, ele já sente isso, porque o seu turno de trabalho acabou, ele foi para casa. Ou seja, ele se deslocou do emprego,
dele, ali do prédio, né, do emprego ali do prédio, ele foi para casa. Só que, mesmo o turno da casa dele ali acabando, ao abrir o celular, o trabalho continua. Esse aqui é um impacto do trabalho moderno. Isso aqui é um impacto da globalização. Isso aqui é um impacto das TICs, que é uma competência da prova do Enem. A primeira aula que eu já dei de competência 9 de linguagens e também aborda humanas envolve tecnologias da informação e comunicação. Um primeiro impacto envolve os fluxos, envolve ali a modernização, a fluidez, as coisas cada vez mais rápidas, tudo interconectado, as coisas não param, não dá tempo nem de você respirar, não dá tempo nem de você pensar. Você termina aqui essa live de estudar, você vai querer relaxar no TikTok e vai aparecer um vídeo do Enem para você. Entendeu? Não tem como você descansar a cabeça. A única forma de você descansar, você vai abrir ali a TV, vai passar uma propaganda falando que falta alguns dias para o Enem. Não tem o que fazer. Você só vai descansar se você se desligar de tudo, porque se você ligar o celular, você não consegue descansar ali a tua cabeça. É isso que pensa, é isso que vem aqui na minha cabeça, quando eu leio esse comando. Agora, eu volto ali o texto, ali o comando, e aí eu vou para as alternativas. Buscar aquela que tem que estar com a mesma ideia comigo, entendeu? Ou seja, quando eu termino de ler o texto, eu tenho que pensar, a alternativa tem que estar de acordo com o que eu pensei na minha cabeça. Se tá diferente, ela tá errada. E eu só leio uma vez. Raramente eu volto para revisar. Ou seja, a primeira coisa que eu leio e falo assim, tá errada, tá errada. Tá certo, tá certa. Então, olha só. O texto indica práticas das relações cotidianas no trabalho, que causam para o indivíduo proteção da vida privada. Ao ler o texto, eu não senti proteção. Ao ler um texto, eu senti invasão. Eu senti que o trabalho está invadindo a minha vida privada. Eu não senti proteção da minha vida privada. Eu não tenho mais privacidade. Eu não tenho mais individualidade. Eu não senti proteção. Ampliação de atividades extras. O que eu senti no texto foi uma ampliação das atividades extras. Por quê? Porque eu já terminei o meu turno. Eu chego em casa e tem mais atividades para fazer. Tem mais coisa para fazer. Elas nunca acabam. Sempre tem uma coisa extra para ser finalizada. Ela nunca acaba, nunca finaliza. Então, sim, ao ler o texto, eu senti uma ampliação. Vamos ler o restante. Elevação das etapas burocráticas. Aqui entra vocabulário, que o material que eu vou separar ali para vocês, às vezes vai ajudar. Palavras que você tem que pesquisar. Aqui uma delas. O que é burocracia? O que é aparato burocrático? Fortalecimento do aparato burocrático do Estado. Burocracia envolve regras, envolve cada vez mais rígidos, envolve ali determinação, fundamentos, ou seja, elevação das etapas burocráticas é como se tivesse uma série de regras, ou seja, tem várias regras que estão aumentando. Então é como se você quisesse ir para casa, mas para ir para casa você tem que cumprir uma série de regras. Tem que deixar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer ali, tal, uma série de regras. Não está elevando as burocracias, não está aumentando as etapas burocráticas, não é? Não é isso que o texto diz ali. Traduz a burocracia sempre por regras, por novas leis. Pensa em aparato burocrático do Estado, que é uma palavra que já caiu no Enem uma vez e muita gente errou. Letra D. Diversificação do lazer recreativo. Bom, não tem nada de lazer. A gente está falando de extensão do trabalho e não de extensão do lazer. Não é um lazer diversificado. Apesar do que eu estar comigo, tá? Eu estar comigo aqui. Eu estar com vocês aqui fazendo, para mim é uma grande diversão, né? Para mim é uma grande diversão aqui. Eu gosto do que eu tô fazendo. Então tem gente que deve olhar e pensar, cara, esse cara é maluco, né? Esses caras do Enem aí, pô, o cara tá resolvendo 5 horas de prova, 6 horas de prova, né? Não é possível, o cara tá completamente cansado, coitado, tá trabalhando muito. Minha mãe falava assim, coitado, meu filho, né? Meu filho tá trabalhando muito, 5, 6 horas. Eu falei assim, mãe, capaz, tô fazendo a coisa que eu mais gosto na vida, entendeu? Não tem nada mais legal do que fazer isso aqui. Letra E. Desobrigação dos afazeres domésticos? Não, aqui não causa uma desobrigação. Não é como se, por ele estar ali trabalhando, ele está desobrigado dos afazeres domésticos, não tem que fazer mais nada em casa. Não, agora ele tem até um trabalho dobrado, não é? Porque pode, até porque muitas vezes, digamos que esse cara mora sozinho ali, não é porque ele tem tarefas extras que ele vai ter que deixar muitas vezes de fazer as tarefas de casa, ele vai ter que fazer os dois. Então, o que sobra pra gente? Uma ampliação das atividades extras. Então, tá vendo? É o que você sentiu ao ler o texto. Quando você lê o texto, quando você foca em ler o comando e ler o texto, você tem que sentir alguma coisa. Alguma coisa tem que vir na sua cabeça. Aquilo que vem na tua cabeça é a resposta, tá? Claro que tem questões mais difíceis. Aí eu vou te ensinar a interpretar elas com mais cuidado e com mais detalhes, tá? De boa? De boa? O Kevin falou assim, ó, sempre tem uma para confundir com a certa. Kevin, isso sempre acontece com aquele aluno que tenta resolver pelas alternativas. Eu não resolvo alternativa, entendeu? Para mim não importa as alternativas no primeiro momento. O aluno que ele fica tentando ler as alternativas, ele fica sempre entre duas. Agora o aluno que foca no texto e no comando, ele geralmente não fica tanto entre duas questões. Algumas outras você vai ficar entre duas. Mas aí lembre-se, você vai resgatar de volta o comando, o primeiro pensamento que vem na tua cabeça, e aí você vai acertar. Tem que ser sempre a primeira alternativa que você pensou ao ler o comando e o texto. Ela geralmente é a correta. Vamos lá para a questão 47.